Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou trazer os meus comentários sobre a prova de professor de Fundamental 2 e Médio da Prefeitura de São Paulo, que ocorreu esse domingo, dia 8 de janeiro de 2023. Se você está se preparando para o concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo, que será no próximo domingo, dia 15, eu tenho as minhas apostilas com os conteúdos da bibliografia, também tem a apostila com questões, também tem a apostila com as discursivas. Vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo meu telefone e WhatsApp para apenas a compra dos materiais, certo? Talvez como já está o tempo em cima, né? Talvez seja interessante a apostila dos conteúdos da bibliografia, mas para uma revisão, a apostila das 200 questões com 100 questões do Currículo da Cidade, 100 questões dos autores, e também a apostila com as discursivas, com 20 possíveis temas, possa te ajudar. Inclusive, na prova de hoje, caiu um tema que está lá na minha apostila de discursiva, tá? Então, aí pode aí te ajudar bastante, beleza? Agora eu vou fazer um vídeo rápido, tá? Com as minhas considerações. Desculpa os barulhos externos, mas domingo aqui a vizinhança sabe como é, por isso que eu nem vou fazer live, tá? E também eu tô cansada, então eu só vou fazer alguns ponderamentos aqui que eu acho importante em relação a essa prova, tá? A primeira coisa, a prova, né, eu fiz do componente curricular de Geografia, do CAD Professor de Ensino Fundamental 2 e Médio, foi dividida em 3 módulos. O primeiro módulo foi o módulo 1 de língua portuguesa, que foram 10 questões. O que eu achei? Inclusive, vai ficar no primeiro comentário fixo também o grupo do Telegram para estudos. No grupo do Telegram, postei agora há pouco as questões de língua portuguesa do módulo 1 e também as 2 questões discursivas que caíram na prova. Eu não vou compartilhar minha prova toda, porque ela está toda rabiscada, mas quando sair lá no site da FGV, que eles vão disponibilizar em PDF, eu coloco lá, tá? Mas a língua portuguesa e a discursiva eu coloquei lá para vocês terem uma base, assim, até mesmo para o PEF para a semana que vem. Então, da língua portuguesa, eu não achei tão difícil assim, considerando o nível FGV. Eu não achei difícil, já vi outras provas para professor da FGV com português mais difícil. Mas agora que a gente já sabe que o português que será cobrado não é só questão de interpretação de texto, questão textual, questão de oralidade, questão de gêneros textuais, não. Caiu questões de ortografia, de sintaxe, então essa parte de gramática vai cair. Porém, foi 30% da prova e 70% da prova interpretação e questões de textualidade, gêneros textuais, tá? No ano, no módulo 1, caiu 6 questões de informática, que para mim estavam fáceis. Inclusive, caiu apenas o caderno do Currículo da Cidade, Tecnologias da Aprendizagem. Só isso, tá? Todas as questões de informática foram desse caderno curricular. Não caiu os documentos institucionais que estavam na bibliografia, como comunicação ou as tecnologias pós-pandemia, não, só caiu o caderno de tecnologias para aprendizagem. E eu achei as questões assim bem tranquilas, tá? E já tirou a dúvida também de que muitas pessoas perguntavam: ah, mas informática que vai cair não é pacote Office, hardware, essas coisas? Não. Realmente aqueles documentos institucionais da prefeitura sobre as tecnologias da aprendizagem, certo? Daí no módulo 2, que eu tô aqui com ele na tela, e já vou explicar por quê. Caiu legislação específica, então caiu legislação nacional e municipal, caiu uma legislação municipal apenas e o resto foi nacional, tranquilo, tá? Só a LDB é da parte do ensino médio que eu fiquei em dúvida, porque eu não estudei. Na verdade, eu comecei a estudar aqui para esse concurso de geografia do Natal aqui para frente, porque a minha prioridade era o PEIF mesmo, né? E eu entrei de recesso só no dia 23. Daí só quando eu entrei de recesso eu tive tempo, porque realmente é complicado administrar esses 2 concursos com mais 150 itens na bibliografia, né? Então a minha prioridade foi o PEIF. Não dei muito aqui em geografia, né? Aí depois, que é a parte dos fundamentos da educação, certo? Fundamentos da educação. Eu vou vir aqui pro edital. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Ah, tá aqui, ó. Aqui no edital, ó, tá aqui a bibliografia. Tem a bibliografia do módulo 1, né? Língua portuguesa e informática. E do módulo 2, que começava aqui pelas legislações, certo? Aí depois vem aqui, currículos e orientadores didáticos, daí do seu componente curricular. No caso do meu, que é geografia, cai o caderno do currículo da cidade do ensino fundamental, da EJA do ensino médio e o orientador didático do currículo da cidade de geografia. Porém, na prova, lá no módulo 2, caiu os autores da parte geral da pedagogia que eram para cair no módulo 3, conhecimentos específicos. Lembra que eu falei que os conhecimentos específicos do módulo 3 não ia cair só conhecimentos específicos da sua disciplina? Mas esses autores aqui, como por exemplo, aqui na bibliografia começa com todos os documentos institucionais da prefeitura, como cadernos povos migrantes, povos indígenas, os cadernos do NAPA sobre a vulnerabilidade, que foi desses daqui tudo, o único que caiu foi sobre a vulnerabilidade. Tem um caderno aqui sobre a avaliação no contexto escolar, enfim, todos esses daqui. Aí depois vinha esses autores gerais da pedagogia, então caiu, né? Silvio Almeida, Miguel Arroio, Paulo Freire, Mantuan, Lucchesi, até aí tudo bem. Porém, esses autores eram para cair no módulo 3, mas eles caíram no módulo 2. E o módulo 2 que estava apontado aqui, que cairia no currículo da cidade, não caiu. Então, assim, a gente estudou o currículo da cidade, principalmente focado nos nossos componentes curriculares, porque isso não ocorreu só na prova de geografia, também em artes e de outros componentes que as pessoas comentaram. Inclusive, deixe seus comentários aqui no vídeo. Aconteceu a mesma coisa. Então, a gente acabou sim sendo lesado, a gente acabou sim sendo prejudicado nessa prova, porque a gente estudou aquilo que estava especificado no módulo que não caiu. Então, quando abrir recurso, eu mesma vou pedir recurso. Isso é uma decisão pessoal minha. Se você quer pedir recurso ou não, isso é uma opinião sua. Eu provavelmente, talvez eu não consiga, né? Mas eu vou me embasar nisso e nem também perguntar o modelo. Não vou ter modelo nenhum, só vou ter esse embasamento aqui apontando o edital. Se vai dar certo ou não, eu já não sei. Mas mesmo que não aconteça nada, mas pelo menos a FGV ficar ciente dela não cometer esse tipo de erro nas próximas provas que ela for fazer, tá? Inclusive, desde o começo a FGV vem errando com esse edital e eu já tinha o pressentimento que também aconteceria erros nessa prova e foi exatamente isso que aconteceu, tá? Também as pessoas estão me questionando em relação aos conhecimentos específicos. Eu vou vir aqui dar um exemplo do meu componente curricular, né, que é a geografia. Deixa eu vir aqui, geografia. Que caiu não só os autores que estavam aqui na bibliografia, caiu coisas do conteúdo do componente curricular, em todos os componentes curriculares, não foi só da minha. Então, por exemplo, geografia, caiu climatologia, caiu, tinha que analisar biomas por meio de imagem, caiu cartografia, caiu morfologia, ficaram conteúdos específicos da biologia, parecia até a prova do Enem, que é basicamente assim que a FGV faz, ela cobra esses conteúdos que você deve saber porque você é especialista nesse componente. Então, o que isso significa? A Prefeitura de São Paulo, ela não quer mais saber mais como você ensina, mas ela quer saber como você ensina, como também se você tem domínio daquele conteúdo para ministrar aulas. Então, a gente tem que ser humilde e reconhecer que a Prefeitura de São Paulo não é mais a mesma em relação às suas provas, como antes. Então, as provas anteriores não podem ser mais embasamento por causa dessa gestão que está aí. E fica até de alerta se caso abrir o concurso para o PEI, tá? Professor de Educação Infantil. Essas novas concepções aí que a SME, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, cobra agora nos seus concursos, certo? Então, você podia ter duas interpretações aqui no edital, ou que a maioria teve, inclusive não só eu, mas também como cursinhos, de que esses temas, como por exemplo a geografia como compreensão do espaço geográfico, a questão da paisagem, território, lugar,
a questão da globalização, a questão da mudança climática, dinâmicas migratórias, que isso tudo já estaria englobado nos autores. E realmente, no caso de geografia, eu não sei dos seus componentes curriculares, mas no caso de geografia, todos esses temas aqui estão sim englobados nos autores. Eu não li todos na íntegra, mas eu vi aí artigos de resumos, porque eu não tive tempo mesmo e é difícil também achar algo específico, é, mas esses temas estão sim englobados nesses autores, tá? Nessas obras. Ou poderia interpretar que ia cair os conteúdos em si. Então, no final das contas, a FGV mesclou os dois, os conhecimentos específicos. Caiu tanto os autores, caiu todos os autores aqui, tá? O que estava realmente nas obras, como também os conteúdos aqui dessas temáticas, certo? Então, foi assim que a FGV cobrou a prova, beleza? E fechando a prova, as discursivas. A questão de estudo de caso ela foi comum para todos os componentes curriculares, como eu já tinha adivinhado. Inclusive, foi um tema que está na minha apostila, que é de educação inclusiva, que foi educação inclusiva, né, baseado na Política Nacional de Educação Especial, Perspectiva da Educação Inclusiva, e que você tinha que falar duas medidas dessa política em relação à educação inclusiva. Também você tinha que explicar a relação da educação inclusiva com as concepções de direitos humanos e depois apresentar o estudo de caso em si, né? Apresentar uma estratégia pedagógica para promover a inclusão de todos, não se associando à igualdade e à diferença, tá? O direito das diferenças. Você tinha que fazer um estudo de caso englobando essas três perguntas, tá? E depois, a segunda discursiva, que foi uma discursiva normal, não foi estudo de caso, foi diferente para cada componente curricular. Eu não imaginava isso, que a FGV daria esse trabalho todo, mas ela fez isso, tá? E no meu caso de geografia, foi praticamente, na verdade, um plano de aula, que tinha que usar mapas, cartografia e o tema da pandemia. Daí tinha algumas questões que tinham que ser colocadas dentro aí do seu plano de aula. Eu pensei que eles deixariam o plano de aula lá para a prova prática, mas eles já adiantaram aqui nas discursivas, né? Para facilitar a nossa vida. Pelo menos aqui, pelo menos no meu componente curricular, você precisaria do currículo da cidade do orientador didático para poder fazer esse plano de aula. Então, aqui sim foi válido o estudo do currículo da cidade dos orientadores, não foi perdido. Mas na prova objetiva, realmente, o que estava ali disposto, que era para estar no módulo 2, não caiu. Caiu coisas do módulo 3, certo? E é basicamente isso. Fica de alerta aqui para o PEIF. Eu estou aqui com o conteúdo programático do PEIF, só para vocês terem uma pequena visão. Aqui, que a gente vem para o final, que são os componentes curriculares, né, do ensino fundamental 1, a gente tem aqui os autores, né, de ciências, de geografia, de história, mas em cima a gente tem os temas, tá? Daí, observando aqui, geografia, os temas, alguns estão já englobados no currículo da cidade e orientadores didáticos. Mas alguns outros temas são puramente conteudistas da geografia. Não estão no currículo e nem no orientador didático. Então, pode ser que caia questões assim. Se cair no Fundamental 2, caia no PEIF domingo. Por exemplo, ciências. Essa questão aqui do sistema solar, do corpo humano, não tem no currículo, não, assim especificadamente, e nem no orientador didático, e nem nesses livros aqui. Esses livros aqui da Carvalho, da Cizeron, vai falar da transposição didática, da educação, de como ensinar ciências em si nos primeiros anos iniciais do ensino fundamental às ciências, né? Então, provavelmente pode cair alguma questão específica, se você sabe o que é o ambiente de seres vivos, ou o que é luz e sombra, o corpo humano, em relação à alimentação, ou algo nesse sentido, tá? Então pode cair sim, é claro, não vai cair mesmo no nível de hoje, mas uma ou duas questões
podem cair sim. E não se pode questionar porque está sim no edital, tá? Então tome muito cuidado. Daí fica a critério seu se você vai estudar, faltando uma semana isso, ou se você vai com seus conhecimentos prévios, porque assim, não tá na minha apostila, tá? O que tá na minha apostila são as obras, tá? O resumo das obras. Isso aqui, para FGV, você tem que saber porque você vai ministrar aula do primeiro ao quinto ano. Isso aqui a gente viu no ensino médio, então é pressuposto que você saiba isso, tá? Então você pode ir domingo com os seus conhecimentos prévios, tá? Daí fica ao seu critério, tá? Mas fica aqui de alerta se caso cair, não se espante. A mesma coisa da matemática. Na minha interpretação, tudo que está aqui de matemática já se engloba no caderno orientador didático, volume 1 e 2. Essa questão dos eixos, né, do número, das grandes medidas, probabilidade, por exemplo. Mas se cair alguma questão, por exemplo, de uma questão realmente conteudista de probabilidade estatística ou alguma conta de, sei lá, uma conversão de medidas, pode cair porque está assim no edital. E você deve saber fazer porque você vai ministrar aula do primeiro ao quinto ano. Então, vai ser aí o seu conhecimento prévio, mas eu acredito que não seja nada assim de outro mundo, tá? Não é para se desesperar, mas fique em alerta, beleza? Bom, espero ter ajudado. Algumas pessoas falaram para me fazer as discursivas que caiu hoje. Eu não vou fazer porque elas já caíram hoje, elas vão cair domingo, no próximo domingo, né? A FGV não é boba, né? Eu não sei se essa semana, durante a semana eu vou ter tempo, mas certeza no final de semana, entre quinta e sexta-feira, eu vou postar mais um vídeo aí de questão discursiva, que pode ser aí um tema da prova, certo? Para ajudar vocês aí na preparação final aí pro PEF. Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!